Vamos agora ouvir um integrante, o mais experiente integrante da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar atos e omissões do governo federal, além de repasses a estados e municípios no Senado. Nós vamos conversar com o senador Otto Alencar, ele já está aqui conosco no CNN 360. Foi dele quem partiu o documento que chancelou o início, a instalação da CPI para a próxima terça-feira. Senador, eu espero que o senhor esteja nos ouvindo bem. Agradeço muito a presença do senhor aqui no CNN 360 e eu vou aproveitar o gancho, claro, eu tinha feito um roteiro aqui para nós conversarmos, mas eu vou aproveitar o gancho desse Breaking News, informação exclusiva que a gente traz aqui agora a respeito da tentativa do governo de comprar, negociar mais 100 milhões de doses, para entender, senador, o quanto que o fato de ainda hoje nós estarmos correndo atrás do prejuízo no que diz a estoque e volume de vacina num patamar suficiente para garantir uma imunização mais célere, o quanto isso atrai a atenção da CPI. O fato, por exemplo, do governo ter recusado a compra de 70 milhões de doses da Pfizer lá atrás vai ser avaliado? Na sua opinião, deve ser avaliado? Boa tarde. Boa tarde a toda a equipe aí da CNN. Eu quero dizer a você que eu acompanhei isso muito de perto no Congresso Nacional, no Senado Federal, ano passado. E uma coisa que me chamou a atenção, me lembro muito bem, foi lá para o meado de julho para agosto, quando nós perguntamos ao ministro Pazuello se ele ia comprar a vacina, se ia assinar os protocolos para a compra da vacina. A resposta dele foi muito contundente. Nos chocou bastante. Ele disse que só compraria vacina se tivesse demanda, tivesse pessoas para tomar a vacina. E eu acho que isso foi muito grave, porque ele deixou de assinar aquele protocolo e, consequentemente, nós estamos num atraso muito grande agora para a vacinação, com 12%, 13% de pessoas vacinadas, metade disso tomaram a segunda dose, portanto, para uma população de 215 milhões de habitantes, nós estamos numa situação ainda muito vulnerável para ter condição de voltarmos às atividades normais. Além disso, naquela época, já no fim do ano, foi quando o presidente desqualificou completamente a vacina, a Coronavac. Ele disse que a vacina era a vacina que tinha origem que não era correta, da China, né? E também não compraria a vacina do governador do estado de São Paulo. Esses fatos todos vão ser apurados. A CPI vai exatamente buscar, com imparcialidade, com isenção, aonde foi que estava o erro. Quem errou, como errou e por que errou, para levar o Brasil a uma situação dessa natureza. Expansão da pandemia, com a variante muito mais rápida da sua contaminação e mais grave a chegar à forma da doença que complica mais o paciente, que é a pneumonia virótica, que é o micotromboembolido, que obstrui os pulmões e as pessoas ficam sem poder respirar, incapacidade respiratória aguda. É o caso que aconteceu de uma gravidade muito grande no estado do Amazonas, em Manaus, quando as pessoas ficavam sem condição de respirar. Faltar oxigênio no estado, na capital de um estado, sem provimento do Ministério da Saúde, é uma coisa muito grave. Eu sou médico de formação, devo dizer a você que converso às vezes com meus ex-alunos aqui na Universidade Federal da Bahia, e quando eles terminam um plantão de 12 horas, 8 horas, que assinam 6, 8 atestados de óbito, e vê pessoas que estão morrendo com as dificuldades impostas pela falta de planejamento do Ministério da Saúde, é uma coisa chocante, muito grave para todos nós que queríamos ver o Brasil numa situação bem melhor e não nessa expansão descontrolada ainda do Ministério da Saúde nas ações de combate à Covid. Tanto é que nos cabe avaliar os ex-ministros, mas essa CPI, ela é a única CPI na história do Brasil que está sendo feita no curso da crise. A CPI sempre é feita depois que tem os acontecimentos. Essa no curso da crise. Tanto teremos que ver também quais as modificações que foram feitas pelo atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O que é que ele fez para mudar esse quadro?
qual a ação que ele tomou imediatamente para mudar esse quadro. A compra de equipamentos de proteção individual, fundamental, importante, necessária, o kit de intubação, a quantidade de vacinas que eu vi agora, aí, mais 100 milhões da Pfizer, projetada para o próximo ano, porque nós vamos virar o ano com a pandemia em curso. Não há como imunizar todo o povo brasileiro nessa lentidão que nós estamos vivendo agora. Essa é uma doença que tão cedo ela não vai desaparecer do cenário do Brasil e do cenário mundial. Se ela sair da pandemia, ela será uma epidemia ou será até uma endemia localizada num estado ou outro, que nós vamos conviver, infelizmente, com essa doença tão grave que nós estamos vivendo até agora. Senadora, aqui a gente sempre faz as conversas da forma mais ampla possível. Então, eu, Daniela Lima, passo agora a bola para minha colega Tainá Falcão, que está nos nossos estúdios em São Paulo. E já peço para o senhor nos ajudar, porque nossos analistas também querem conversar com o senhor. Então, se a gente puder, nós daqui vamos editar nossas perguntas. E se o senhor puder nos ajudar editando as respostas, porque assim a gente consegue explorar mais a presença do senhor aqui e tratar o maior número de assuntos que for possível. Tainá, com você, querida. Vamos lá, senador, eu vou pegar pelo gancho, até que o senhor citou aí do kit intubação, porque eu já até conversei com o secretário de Saúde de Minas Gerais, né, um estado que passou por uma situação muito difícil, ainda atravessa essa fase difícil, mas ele me disse que as coisas estão começando a caminhar. Isso porque, segundo ele, quando teve lá uma norma, acho que em fevereiro, do Ministério da Saúde, para centralizar todos os medicamentos do mercado nacional, do kit intubação no Ministério da Saúde, houve escassez, os estados não conseguiram comprar. Marcelo Queiroga entrou bem nessa crise, né? Foi procurado por vários secretários de saúde, continua sendo pressionado para resolver esse problema, tanto que acionou a OPAS para tentar comprar medicamento fora, depois teve uma fala infeliz dizendo que era responsabilidade dos estados, uma fala que muitos atribuem até ao governador de São Paulo, que também reclama do kit intubação, é um problema no país inteiro. A minha questão é, o ministro Queiroga, que o senhor cita também na sua fala anterior, ele pode ser questionado a respeito desse assunto por ter sido também um problema que começou anterior à gestão dele? Sem dúvida nenhuma, ele terá que ser convocado, convidado, se ele não aceitar o convite, terá que ser convocado para ser ouvido, porque recentemente o próprio ministro do Ministério da Saúde não aceitou comprar esses equipamentos, esse kit de intubação para suprimento dos hospitais. Então, ficou essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje, e lamentando, inclusive, você ter que amarrar um paciente com um tubo de oxigênio, o que é uma coisa muito desconfortável. Recentemente, teve também, na minha opinião, casos de negligência para a compra de equipamentos, embora não é tão fácil na estrutura organizacional do Ministério da Saúde você chegar e resolver tudo que estava errado. Porque não existia coordenação, não existia entendimento entre as várias instâncias da administração do Ministério da Saúde, ocupado por pessoas que não tinham experiência, que não tinham vivência na gestão pública, sobretudo a gestão da saúde. As diretorias de compra de insumos, de compra de vacinas, a Secretaria Executiva do Ministério, todos esses agentes públicos precisarão comparecer para serem ouvidos. O que é que aconteceu? Por que faltou? Por que não faltou recurso? Agora, devo lhe dizer também, por exemplo, o caso do Amazonas, o caso de Manaus. O caso do Amazonas e Manaus chamou a atenção do Brasil, uma coisa que chocou a todos nós. Pois bem, faltou oxigênio? Sim, mas lá no Fundo Estadual de Saúde do governo do estado de Maranhão, tinha 458 milhões de reais para ser aplicado na saúde. Ou seja, falhou o Ministério da Saúde, falhou. Para quem estava governando o estado, estava na prefeitura, com dinheiro em caixa, podia também, se tivesse atento ao problema que estava acontecendo, poderia perfeitamente comprar, adquirir o oxigênio para não faltar oxigênio. Então, essa falta de coordenação ficou uma diáspora entre o Ministério da Saúde e os governadores. Essa diáspora foi até estimulada muito pelo próprio presidente da República, que não conversa com os governadores, que não discute com os governadores.
Por exemplo, aqui no meu estado da Bahia, nós tivemos aqui uma situação de atendimento, que eu digo, sem problemas maiores. Não faltou absolutamente medicamento. Foi o primeiro estado a usar o Remdesivir, que é um antiviral, que é medicação hoje de escolha das melhores para tratar a doença na forma virótica. E não faltou também outros insumos, que teve, primeiro, na capital, o ano passado, uma coordenação, um entendimento entre o prefeito Assemineto, que é do Democrata, com o governador, que é do Partido dos Trabalhadores, e deixar de lado a questão política e se alinharam para fazer o trabalho em benefício da população de Salvador, como aconteceu em outros municípios, em cooperação com o governo do estado. Então, não houve essa integração de colocar a necessidade de salvar vidas acima dos interesses políticos, grupistas, setoriais e partidários, lamentavelmente. Renata Agostini, vem para cá, nossa analista em Brasília. Como vai, senador? Boa tarde. Queria ouvir do senhor se há no radar a possibilidade de que o início da CPI seja adiado mais uma vez, a pedido do presidente Rodrigo Pacheco, se o senhor vê isso no horizonte, e ainda sua expectativa para o início dos trabalhos. Colegas do senhor me indicaram que estão querendo já começar com uma primeira semana agitada, já com convocação. Como é que o senhor está vendo? Olha, não há a menor oportunidade, a menor chance de não acontecer a primeira sessão preparatória para a escolha do presidente, que será o senador Omar Aziz, do estado do Amazonas, e o vice será Randolfo Rodrigues, o relator, o senador Renan Calheiros, do estado de Alagoas. Eu sou mais velho e convoquei essa reunião para terça-feira às 10 horas. Já vou segunda-feira para Brasília à tarde, estarei 9h30 em ponto, 9h40, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para presencialmente abrir essa sessão. E o senador Rodrigo, presidente, ele disponibilizou, inclusive, a forma semipresencial. Vai colocar para votar fora do ambiente interno do Senado Federal. E o senador quiser votar fora, ali na garagem ou fora um pouco, na chapelaria, ele pode votar. Mas eu, pessoalmente, vou presencialmente para a Comissão de Constituição e Justiça para abrir os trabalhos. A sessão tem que ser presencial ou semipresencial. O voto é secreto, até porque isso é do regimento, é regimental o voto ser secreto, a não ser que tenha uma unanimidade sobre a chapa apresentada. Se tiver uma chapa contra a chapa que é virtual vencedor e vai vencer, certamente, mesmo no confronto, a votação para comandar a CPI, aí teremos que ter o voto secreto, né? Mas, às vezes, por entendimento, pode haver até unanimidade e se a votação transcorrer até sem necessidade do voto secreto. Perfeito. Leandro Rezende, senador, é nosso analista no Rio de Janeiro, ele vem para cá também, acompanha muito de perto tanto a questão dos insumos quanto a questão da entrega das vacinas. Leandro, o entrevistado é seu. Primeiro, boa tarde, querido. Primeira vez que falo com você hoje. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conversando aqui com a gente. Quero fazer justamente uma pergunta sobre os insumos, né? A gente trouxe aqui no 360, algumas semanas atrás, que a Fiocruz teve desde dezembro de 2020 o insumo para poder fazer a vacina de Oxford aqui no Brasil, pronto para chegar da China aqui no Rio de Janeiro. Esse insumo só acabou chegando aqui já no final do mês de janeiro, comecinho de fevereiro, o que atrasou a produção da vacina de Oxford. Eu queria perguntar para o senhor, dá para a gente pensar em quem é o principal culpado por essa demora na chegada dos insumos aqui no Brasil, senador? E como que a CPI vai tratar dessa demora na chegada dos insumos aqui no nosso país? Olha, eu não quero apontar um nome. Eu acho que o senador Renan vai apresentar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho será colocado em votação, nós vamos aprová-lo e depois disso iniciarmos a apresentação dos requerimentos de convocação de informações ao TCU, ao Ministério Público Federal. Eu creio que
alguns agentes do Estado, sobretudo o governo federal, terão que ser ouvidos nesse tema, que é um tema que você coloca com muita importância. O ministro Pazuello, que ficou mais tempo à frente do Ministério da Saúde, o secretário executivo também do Ministério da Saúde. Eu acho que as relações diplomáticas do Brasil ficaram muito fragilizadas também pela posição obtusa que tomou ao longo desse tempo inteiro o ex-chanceler Ernesto Araújo. Ele dificultou muito, ele tensionou demais as relações com os países fornecedores do insumo farmacológico ativo, o IFA, para a produção. Aconteceu isso na Fiocruz e nós quase também tínhamos que ter muita dificuldade, felizmente não aconteceu, mas não veio como deveria vir nesse convênio de cooperação que o governo do Estado de São Paulo estabeleceu com a Sinovac. Eu acho que foram muitos erros, né? Muitas avaliações equivocadas. A ciência, a medicina, o conhecimento científico não pode se render a uma orientação de alguém que não entende absolutamente nada de medicina. E o ministro Pazuello, infelizmente, seguiu muito a orientação do presidente da República, né? Naquela teimosia do tratamento precoce, que não resolve absolutamente nada. É melhor você tomar um copo de água do que tomar hidroxicloroquina, porque com um copo de água você não tem risco de ter parada cardíaca. E a hidroxicloroquina dá parada cardíaca. Perdemos algumas pessoas aqui na Bahia com esse problema. Inclusive o médico no município de Ilhéus, o doutor Moisés, que tomou hidroxicloroquina, teve o espaço entre um batimento e o outro aumentado, teve parada cardíaca, não teve o cardioversor para reverter e ele faleceu. Então, essas coisas todas foram orientadas e o ministro aceitava. Se tem lá um médico, alguém que é do ramo, que tem responsabilidade, fez o juramento de Hipócrates, jamais aceitaria a orientação do presidente, até porque ele não tem esse conhecimento. Essa doença ainda não tem o conhecimento dos cientistas, dos sanitários, dos infectologistas. É uma doença nova. Ninguém sabe. Eu posso fazer 4 ou 5 perguntas a qualquer um desses cientistas, ele não sabe responder das manifestações clínicas ainda da doença. Como alguém que não se formou, não conhece a matéria, pode orientar um tratamento para todo o país, é uma coisa muito complicada. E isso foi aceito aí pelo ex-ministro aí, Pazuello, que se esforçou muito, não há dúvida nenhuma, no suprimento, no apoio logístico, mas nesse quesito aí de orientação científica, de protocolos corretos, ele falhou muito, sobretudo nessa relação de dar provimento à quantidade de vacina necessária para o nosso país. Nós estamos no fim da fila da vacina. Nós estamos já no mês de abril, terminando o mês de abril, e toda a programação de vacina falhou, inclusive para esse mês. Pelas quase 46 milhões de vacinas, acho que vão para 25, 28 milhões de vacinas. A situação deixa muito a desejar, isso tem que ser investigado com isenção, com imparcialidade, dando direito de defesa, porque qualquer investigado tem que ter o direito de defesa para apresentar suas razões. Mas isso vai ser palco de discussão e de debate na comissão parlamentar de inquérito, que na terça-feira eu vou abrir essa sessão, vamos eleger o presidente, o vice-presidente, e a partir daí começarmos a ouvir as pessoas que estão sendo investigadas ou que venham também como testemunha. Ok. Senador, quem participa agora é o nosso analista de política, Yuri Pita. Yuri, contigo. Obrigado, Tainá. Senador, queria ouvi-lo sobre... O senhor citou o exemplo da Bahia e da relação entre governador do PT e prefeito do Democratas. Queria que o senhor falasse sobre como a CPI deve atuar na relação do governo federal com os estados, dado que a gente viu que acabou sendo acrescido ao escopo da investigação o repasse das verbas federais para estados e municípios. Era só isso que o governo federal deveria fazer, mandar o dinheiro, ou a CPI vai se debruçar na relação do governo federal com os estados? E mais uma vez, uma boa tarde para o senhor. Obrigado por estar com a gente. Boa tarde, Yuri. Olha, a fiscalização da aplicação dos recursos nos estados e municípios é perfeitamente viável ser feita, inclusive com respaldo de lei. A única coisa que nós não podemos fazer é convocar governadores e convocar prefeitos, porque o artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal
não nos dá essa condição. Mas a investigação da aplicação correta nós podemos fazer, e hoje é muito fácil fazer isso, até porque o Tribunal de Contas da União já faz esse cotejamento, coteja como aplicou, como licitou, como homologou, perfeitamente, online, inclusive. Isso tem um programa, eu não sei se ainda chama SIGA, e quando lá no Amazonas licitou, o Tribunal de Contas toma conhecimento e vai investigar e saber se foi feito dentro daquilo que está pré-estatuído na legislação. Pode-se, sim, fazer essa investigação, fiscalização da aplicação correta dos recursos, sobretudo naqueles casos que chamaram mais a atenção do país. Eu posso citar aqui o estado do Rio de Janeiro, que o governador foi afastado, o secretário de saúde foi preso, desvio de recursos, o ex-prefeito também foi preso, outros agentes do estado foram presos, o caso de Santa Catarina, de Manaus, do Amazonas, e esses estados que tiveram problemas e chamaram a atenção do Brasil, é claro que a CPI vai nessa direção. Se surgirem outros casos para investigação, nós vamos fazer da mesma forma. Não há como uma CPI que é pública, que você vai assistir pela TV Senado e tal, deixar de se investigar profundamente aquilo que chamou a atenção do Brasil e que nós podemos identificar como erro administrativo, de licitação, de homologação, de compra de equipamentos com preço subfaturado. Embora eu devo fazer aqui a você uma observação, a todos vocês e também aos nossos telespectadores. Ô Yuri, ano passado, em março, uma caixa de luvas para você trabalhar, luvas para você usar nas mãos, ou para fazer o procedimento, ou para se proteger, uma caixa de luva custava R$ 25,00. Hoje está custando R$ 120,00. Por quê? Porque aumentou a demanda e diminuiu a oferta das luvas. É uma coisa que isso aconteceu. Uma caixa de máscara, dessa máscara que você usa, custava R$10, está R$40, R$50. Então, aumentou muito a demanda e, consequentemente, o especulador está fazendo isso ou faltou o insumo necessário para suprimento dessa demanda. Essas coisas precisam ser observadas também, porque houve um aumento muito grande de todos os insumos para o tratamento da Covid-19. Uma ampola, por exemplo, de Remdesivir, que é uma medicação de escolha, R$19.000. Em outros lugares está comprando por R$5.000. Tudo isso tem que ser visto, né, revisado, para se fazer justiça e não cometer aqui ou ali injustiça com quem quer que seja.